Vamos lá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, então hoje nós vamos falar de uma escola que misturou elementos de design industrial, arquitetura, arte, artesanato, que revolucionou a produção industrial no início do século XX. Nós estamos falando, aí vocês estão vendo a sede, né, dessa escola na cidade de Dessau, na Alemanha. Essa é a escola de Bauhaus. Tá? A escola de Bauhaus foi fundada por um arquiteto chamado Walter Gropius. Ele não irá dirigir a escola ao longo de toda a sua existência, mas com certeza é a figura mais significativa, né, pessoal? Porque Bauhaus significa casa da construção, né? Casa da construção. No começo do século XX, apesar da Alemanha ter aí uma tradição de um conservadorismo romântico, né? Romântico não no sentido de romance, mas no sentido de apego às tradições passadas, nacionalismo exaltado, né? Apego a um passado idealizado. A Alemanha também era um país extremamente evoluído no que diz respeito à educação. Tá? Então, a Alemanha tinha uma das maiores intelectualidades da Europa. Então, havia uma convivência, e às vezes essa convivência era até mesmo espinhosa, mas havia uma convivência entre o que havia de mais moderno no campo intelectual, do que havia de mais evoluído com a questão da manutenção das tradições, né? E isso, de qualquer forma, acabou se mostrando altamente benéfico, né? Porque você acabou tendo uma mistura de situações, né? Por um lado, um avanço, uma modernidade, um modernismo muito significativo, e, por outro lado, em alguns outros ambientes, preservação de tradições, e as coisas convivem perfeitamente. Mas qual que era a ideia desse Walter Gropius? E ele rapidamente vai se cercar de um grupo multinacional de artistas, designers, arquitetos, artesãos. Ele dizia o seguinte, que o que ele desejava era criar uma escola que permitisse aos alunos unir arte, artesanato e tecnologia. Ele dizia o seguinte, tá? Então, a Bauhaus seria uma espécie de fusão, né? Uma escola de arquitetura, artesanato e academia de artes, né? Uma escola de arquitetura, uma escola de artesanato e uma academia de artes. Isso é muito louco, porque nós estamos falando da década de 1910. Na verdade, o projeto é anterior à Primeira Guerra Mundial. A ideia é anterior à Primeira Guerra Mundial. Porém, com a guerra, tudo isso para, né? Tudo isso vai ficar parado. E em 1919, o governo alemão, no caso mais específico na cidade de Weimar, onde foi preparada a Constituição alemã, que valeu de 19 até 1933, né? Na cidade de Weimar, o governo daquela área lá, daquele estado alemão chamado Turíngia, ele vai financiar a implantação dessa escola
que não tinha como ser mais moderna, né? Não tinha como ser algo mais não havia naquele momento algo no mundo mais avançado do que as propostas de Walter Gropius, né? Que era jogar a arte para dentro da fábrica. Olha isso! Jogar a arte para dentro da produção industrial. O raciocínio do Walter Gropius, que é genial, é o seguinte: nós não precisa ser simplesmente pelo fato de ser produzido em larga escala, não tem que ser feio, não tem que ser simplório. Você não tem. Imaginem, o Henry Ford, ele dizia, era uma coisa muito engraçada, ele falava: meus clientes podem escolher qualquer cor para seus veículos, desde que seja preto. Meus clientes podem escolher qualquer cor para seus automóveis, desde que seja preto. A Ford só fabricava carro preto. Só. Durante anos e anos, a Ford só fabricou carros pretos. Uma simplificação para economizar na hora, para você não ter o perigo de encalhar o modelo, porque a cor não caiu no gosto do público. Então, ele só comprava uma tinta, comprava toneladas e toneladas e toneladas de tinta, pintava os carros, punha o carro para secar no sol, como era preto, secava mais rápido e despachava o carro para ser vendido. Então, é isso que o Gropius não concorda, né? Então, não é porque você está produzindo numa escala industrial que tem que ser feio. Nós podemos misturar elementos. Daí a importância que ele dava para a questão do design, né? Do design industrial. E ele dizia isso, que está errado. Você ter de um lado a fábrica e do outro lado o artista. Porque, a não ser que você misture os dois elementos, a arte vai ficar uma coisa elitizada e o produto industrial vai ficar feio. Então ele falava: nós temos que criar uma associação de artesãos associados à indústria, para que esse pessoal não seja arrogante, para que esse pessoal entenda as necessidades do consumo de massa. Afinal, nós estamos vivendo num mundo capitalista. Consumo, sociedade de consumo. Ah, então, a cadeira onde eu sento, ela tem que ser aquela coisa de um desenho. Desenha uma cadeira aí. Tem aquela coisa que parece um H sem essa, né? O H sem essa perninha aqui, né? Sem essa parte aqui na vertical superior. Pronto! Não é porque nós vamos produzir em massa que tem que ser um negócio simplório. Nós podemos embutir na coisa a sofisticação, sem que isso seja snob. Tá? Ele dizia também que o desejo dele era interagir, era fundir a arquitetura com aquela sociedade de máquinas, ferramentas, automóveis, aviões. Entendem? Aquele mundo moderno que a arquitetura tinha que estar andando de braços dados com a velocidade do automóvel, a transmissão do rádio, o voo do avião, o cinema. Entenderam? A ideia de produzir bens de consumo, dando a esses bens de consumo um toque de sofisticação. Sem que isso fosse necessariamente algo snob, algo que pudesse ser consumido pelas pessoas de classes menos favorecidas. Tá? Então, ele dizia também, olha que linha de raciocínio sofisticada. Tá? Olha aqui a filosofia, a filosofia da escola, pessoal, afirmava que o artista deveria ser treinado para trabalhar com a indústria.
O artista deveria ser treinado para trabalhar com a indústria. Olha que coisa maluca. E aí o que a gente vai observar, e olha aí a sede da escola. O ambiente na Alemanha era um ambiente muito complicado pós Primeira Guerra Mundial. Se por um lado a derrota abriu espaço para um desenvolvimento de um pensamento criativo magnífico, uma vez que as bases tradicionais da sociedade alemã foram muito abaladas, né? Então você quebra, você destrói toda aquela tradição que estava associada à monarquia, de repente ficou velha, ultrapassada, propôs a república, qual seria o destino do país, né? Então você abre espaço para uma onda magnífica de criatividade. Por outro lado, você terá uma Alemanha mergulhada em poderosas, fortíssimas disputas políticas, e essas disputas políticas acabarão respingando na modernidade proposta pela Escola de Bauhaus. A escola será duramente criticada por setores da sociedade alemã que achavam que aquilo que ele estava produzindo era arte degenerada. Os nazistas, apesar de, em vários momentos, terem absorvido influências, os nazistas olhavam e diziam, isso aí está errado, nós temos que voltar a produzir como se fazia no século XIX. E não isso aí que vocês estão vendo. Gente, isso é um edifício projetado em 1920, 1925, 1923. Olha a modernidade desse exercício. Olha isso aqui, tudo feito de aço, vidro, concreto, visual clean, visual limpo. Quem usa isso hoje? A Apple. Não há melhor exemplo da aplicação da filosofia de construção clean, limpa, o inverso do barroco, o contrário total do barroco. Não é exemplo moderno melhor, contemporâneo melhor, da aplicação da filosofia do pensamento defendido pela Escola de Bauhaus que os produtos da Apple, que tradicionalmente tendem a ter esse visual. E a gente bate o olho e fala, nossa, que moderno! E a filosofia está lá, conectada com uma instituição fundada em 1919. Vê se esse prédio parece ter 100 anos. Olha, esse edifício tem 100 anos. Ah, para poder que não tem, não. Tem. Tá, pessoal? Porque a proposta da escola era promover uma fusão entre arquitetura, artesanato, arte, design industrial moderno e trazer todo o desenvolvimento tecnológico existente naquele período e fazer um casamento. Vamos construir coisas modernas, lindas, com a facilidade que a tecnologia nos oferece e vamos colocar beleza artística nesses projetos. Não é, olha pessoal, na União Soviética, na época, ela vai ter um equivalente à Escola de Bauhaus na União Soviética, que apresentava, inclusive, ideias muito similares, que depois vai ser esmagada pelo stalinismo, pelo seu realismo socialista. Você chega na União Soviética, você chega nos países da antiga Europa Oriental, na União Soviética, a Rússia eu não estive, mas eu estive em vários países da antiga Europa Oriental, como a Hungria, a República Tcheca. Tá? Eu estive nesses locais e você olha edifícios, construções de moradia, conjuntos habitacionais rigorosamente horrorosos, verdadeiros caixotes de cimento. Você olha aquelas construções na Eslováquia, ainda é muito comum, que os caras têm derrubado para construir coisa nova, menos feia.
Tá? Mas na Eslováquia, que é muito pobre, estive na Eslováquia também, você ainda vê aqueles caixotes lado a lado, tudo igual. Isso é jogar o princípio da escola de Bauhaus no lixo. Gente, o Bauhaus também era criticado, a escola de Bauhaus também era prejudicada, criticada pelos nazistas, porque ela reunia muitos estrangeiros, né? Em um ambiente de ultranacionalismo, onde o estrangeiro era sempre visto como mal, como ruim. Isso era a filosofia da escola era vista como anti-alemã, como internacionalista. Havia muitos estudantes comunistas, inclusive na origem da escola, havia muito intercâmbio entre Bauhaus e aquela, eu não lembro o nome, aquela sua versão, aquele seu similar soviético. Então, isso posteriormente vai acabar queimando o filme da escola, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só, esse aqui é o prédio da escola de Bauhaus de Dessau, acho que é 1925, em que o ano 25, 23, o ano em que ele foi construído. Olha como é que chama? Aqui o lugar onde as pessoas comem, o refeitório. Olha o refeitório que era oferecido aos estudantes. Gente, isso parece ter 100 anos? Olha essas cadeiras, olha essas mesas. Olha aqui as portas sanfonadas. Isso parece ter 100 anos? Olha que coisa louca isso aqui. Eu tenho problema de coluna, eu não posso sentar em onde não tem encosto. Mas olha a modernidade desses banquinhos. Isso é tudo patrimônio mundial, tá? Isso é tudo patrimônio cultural pela Unesco. Isso não pode ser mexido. Mas também não precisa mexer, né, pessoal? Então, aqui o refeitório da escola. Aqui, o teatro. Olha esse teatro. Aqui a aparelhagem de som, aqui olha a modernidade dessas cadeiras. É óbvio que quando a gente fala que isso não precisa ser mexido, é tudo dobrado. Vocês estão vendo que os assentos são dobráveis. Então, você chega e desdobra o assento e senta. Vocês estão vendo? Precisa mexer? Claro que não, né? Apesar que tem algumas com assento desdobrado. Olha isso aqui. Olha dentro da escola, essas cadeiras e essa mesinha. Isso é projeto, design industrial misturado com arte moderna. Tá, pessoal? Precisa ser... A cadeira onde eu estou sentado é aquele H sem uma perninha, sem a perninha superior vertical de um dos lados. Olha onde essa cadeira. Gente, é uma maravilha. Para eu não ter dor nas costas, o que eu tenho que fazer com essas cadeiras? Eu coloco calço nos dois pés dianteiros para que a cadeira incline um pouco. Porque eu tendo a ficar curvado para frente por conta do meu problema de coluna. Então, eu boto, às vezes eu coloco o meu chinelo havaiano aqui, um em cada pé dianteiro, e fico aqui um pouquinho para trás. Olha como é que a pessoa sentava confortável, com a coluna sendo arremessada para trás. E olha a simplicidade da mesinha. Isso aqui é outra escola, uma escola. Projeto da turma lá de Bauhaus, chama Escola Sindical, eu só não lembro, que é em Berlim. Também sobreviveu aqui, Escola Sindical ADGB. Também é patrimônio cultural da humanidade, tombado pela Unesco. Vejam como os prédios, isso aqui é o dormitório. Notem como os prédios são caixotes similares uns aos outros, mas olha o tamanho dessas janelas para permitir a entrada de luz, para permitir a entrada de sol, para permitir a entrada de calor. Olha o sistema basculante das janelas aqui, para você abrir as janelas. É diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Tá? E aqui dentro, olha o refeitório dessa escola. Tá? O visual clean, combinando um teto com vazado para a entrada de luz, janelas grandes, concreto. O detalhe das treliças aqui de concreto que se ampliam para cima, reduzem para baixo. Olha como o relógio precisa não perder a hora.
Isso é muito bonito, a distribuição dos tacos no chão. Isso dá gosto de ver. Podia ser tudo parede fechada, aquelas janelas de vitrô que trava com o tempo, né, pessoal? Mas olha que coisa maravilhosa. Olha essa cadeira infantil. Porque, é bom lembrar, uma das maiores contribuições da escola de Bauhaus, normalmente a gente pensa na arquitetura, mas é o design industrial de objetos de consumo, de objetos de uso cotidiano, aonde você tem a simplificação para o barateamento da produção, o uso de materiais extremamente modernos, como o aço tubular com soldas, e a simplicidade. A simplicidade que permite o quê? Beleza com baixo custo. Então, isso é uma cadeira infantil. Notem as pernas compridas. Aqui, uma luminária. Eu já vi tantas dessas luminárias, eu nunca imaginei que isso fosse um projeto original da escola de Bauhaus. É aquela luminária da Pixar, aquela luminária que a gente vê nos desenhos da Pixar. É um projeto nascido dentro da escola de Bauhaus. Essa máquina de escrever da década de 1930. Olha aqui a parte frontal, a combinação de linhas retas e o visual clean sem uma estrutura inferior às teclas. Limpa. Isso aqui é um exemplo clássico do design que mistura arte com produção industrial em larga escala. Não precisa ser feio. Olha esse relógio, meu Deus do céu! Isso parece ter sido retirado de um filme de ficção científica. Isso parece um relógio do futuro. Mas isso é produzido na década de 1931. Esse projeto é de 1931. Isso provavelmente é aqueles despertadorzão, acorda, de manhã, sabe aquilo? É provavelmente um desses. Mas olha o design maravilhoso, clean, sem os números, e aço tubular, formando a estrutura onde o relógio se coloca. É maravilhoso, é sensacional. A cadeira cantilever, esse foi um dos produtos mais lucrativos, patenteado pelos membros da escola de Bauhaus. Pessoal? Olha aqui, a estrutura de aço é uma estrutura única, né? E aqui você solda o encosto, aqui é tecido. Então você pega aço, dobra o tubo. É claro que se tiver 300 quilos, eu não recomendo, né? Porque vai fatalmente ceder aqui, né? Porque você não tem um ponto de apoio. Mas, ainda mais num país que estava passando por uma fome desgraçada, gordo é o que não tinha. Então, olha a simplicidade do design dessa cadeira. Alguém fala que isso aqui é um projeto da década de 1920? Pessoal, não, isso é típico da escola. Agora, olha essa cadeira dobrável, que, na minha opinião, se me mostrasse, eu falasse, isso deve ter sido projetado agora nos anos 2000, 1990. Olha como... Vê se uma cadeira de praia hoje tem esse design futurista dessa cadeira dobrável, produzida também lá por gente ligada à escola de Bauhaus e que, portanto, tem sua patente ligada à própria escola. Vocês estão percebendo aqui, mais uma vez, o visual clean, a combinação de elementos simples, como o aço tubular, o tecido, as linhas retas. Maravilhoso! E na arquitetura... gente, outra coisa, eles produziam também papel de parede, acreditem ou não, papel de parede era um negócio que eles... Devia ser muito doido os desenhos, né, que eles produziam nesse papel de parede.
E aqui, construções, aqui é o que a gente chama de arquitetura de Bauhaus, né? Vocês viram aqui, né, a escola propriamente dita. Ah, gente, aqui também, né? Design gráfico. Isso aqui é um cartaz de 1923. Se bem me lembro, tipo assim, matrículas abertas. Venha se inscrever. Eu acho que é isso aqui, né? Exame de bolsas. Olha que cartaz very crazy, né? Very crazy, né, pessoal? Então, design gráfico, tinha um serviço de tipografia maravilhoso também, tá? Então, isso aqui, gente, muitos dos alunos da escola de Bauhaus eram judeus. E esses judeus, uma vez que foram perseguidos, acabaram saindo lá em Israel, tá? Então, a cidade Tel Aviv, que é uma cidade moderna, que é uma cidade projetada, uma cidade moderna. A cidade de Tel Aviv tem pelo menos 4.000 construções que seguem os padrões estéticos e arquitetônicos estabelecidos pela escola de Bauhaus. Tá? Nós temos alguns edifícios aqui em Uberaba em que você sente essa influência, que são edifícios da década de 1950, antiga, está tudo abandonado. Isso aqui em Israel é patrimônio cultural. Então, isso não pode ser mexido. Também não precisa ser mexido, né? Vai fazer o quê aqui? Meter marreta e fazer... Olha aqui, era uma característica deles. Hoje em dia, a gente vê muito isso, o aproveitamento. Os tetos retilíneos, os tetos planos, que pudessem ser utilizados, inclusive, como jardins. Olha isso que a gente vê hoje. A pessoa fala, não, nós temos que ampliar o espaço verde. Vamos pintar o teto de branco para refletir a luz solar, diminuir o aquecimento. Os caras já pensavam nisso. As casas brancas, sempre. Por quê? Porque assim você tem menos problema de calor, né? Você está numa região desértica, tá? Outro exemplo aqui, na cidade de Dessau, é um prédio de apartamentos, olha aqui a sacadinha para uma pessoa só. Que fofurice, né, pessoal? Olha aqui a porta. Gente, é muito legal. E sacadas dos outros lados também. Isso é muito avançado. Gente, isso é década de 1920. Tá? É muito legal. Aqui em Dessau também, né? A escola teve 3 cidades como sede, tá? Então, primeiro Weimar, na Turíngia, depois eles começaram a ser perseguidos e a prefeitura cortou verba, eles vazaram para a cidade de Dessau, onde a escola funcionou durante a maior parte de sua existência. A escola começou a sofrer perseguição e no seu último ano funcionou em Berlim, tá, pessoal? Até que as autoridades nazistas, acusando a escola de praticar o internacionalismo, arte não alemã, infiltração comunista, infiltração judaica, muitos alunos, sim, eram comunistas. Muitos alunos, quando a escola fechou, foram para a União Soviética. Desculpe, muitos alunos ao longo da década de 1920 foram para a União Soviética. Quando a escola fechou na década de 1930, o que nós vamos ver é o quê? Um espalhamento dessa mentalidade magnífica para os Estados Unidos, para a região que futuramente será Israel, para a França, para a Inglaterra. Então, nós teremos aí a difusão dessa mentalidade magnífica, tá, pessoal? Olha isso aqui. Esse é o Museu Bauhaus, lá em Tel Aviv, tá? Então, olha aqui, teto plano, para você aproveitar o teto. Claro que se nevar, desaba, né? Então, mas a ideia do teto plano para que você possa aproveitar a parte superior do edifício para, por exemplo, plantar, e branco, e sempre branco, né? E aqui, uma casa na cidade de Chemnitz. Essa cidade, ela ficava na Alemanha Oriental. Essa casa é uma casa que permanece habitada, tá? Permanece, tá? Teto, plano, olha o jogo com as janelas, com os vitrais. Gente, 1920, dá para acreditar, e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial,
não, felizmente não foi destruída, né? Então nós temos aí, graças a construções alemãs que não foram destruídas, aí que beleza. Então nós podemos admirar o trabalho desses caras que são considerados fundamentais para a produção industrial, para o moderno design industrial. Tá certo, pessoal? Então, você que pretende fazer arquitetura, você que pretende se aprofundar nessa área de design, nós temos design gráfico, nós temos hoje, com a evolução da informática, né, um trabalho muito bacana. E olha esses caras trabalhando com lápis e papel, né? Projetavam essas coisas malucas, essas coisas maravilhosas, né? São essas cadeiras aqui, são essa construção maravilhosa. Gente, beleza, então, pessoal, já ficou muito grande. Amo vocês. Então, daqui, lembrem-se que a escola de Bauhaus já foi cobrada em inúmeras provas de vestibular. E aí é sempre bom lembrar, ela surge, ela dura o período democrático da história alemã, entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. Tá? Primeira Guerra Mundial, ascensão do nazismo, é o período da chamada República de Weimar. Então, a durabilidade, o período de existência da escola de Bauhaus vai exatamente nesse mesmo período da República de Weimar. Os nazistas assumem o poder, acabou, a escola vai ser fechada. Mas, né, como que lançou seus esporos para o ar e houve uma multiplicação de sua influência. Tá? Essa janelinha aqui eles chamam estilo termômetro. Olha que legal. Esse sisteminha aqui é chamado de, provavelmente aqui estão as escadarias, né? Chama estilo termômetro, tá, gente? Gente, ó, um beijo gigante para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.